Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo quer aprovar ainda este ano uma reforma trabalhista. No projeto enviado para a Câmara, a principal mudança é a possibilidade de um acordo entre patrões e empregados prevalecer sobre a legislação. A medida tornaria possível a negociação de pontos como intervalo de repouso e registro de jornada de trabalho. O deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, avalia a proposta aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom, para mim, Daniela, também prazer estar aqui, né, conversando com você. Eu acho que um tema importante, né, e necessário, né, que se faça o debate, não só com os trabalhadores, mas eu acho que com a sociedade como um todo, né. Nós já deixar claro aqui já desde o início, né, nós somos contra esta proposta, né, de reforma trabalhista, porque, no nosso entendimento, é um retrocesso muito grande, né. Nós trabalhamos aí, talvez, assim, voltemos a quase 70 anos para trás, né, porque é uma reforma da CLT, né, total, né, e nós vamos fazer de tudo, né, não só aqui na casa, a nível do debate na Câmara, mas também junto aos trabalhadores, né, junto à sociedade, para que nós possamos barrar mais esta tentativa de dificultar, né, a condição de trabalho e da própria das leis trabalhistas, né. Acho que nós precisamos manter e, na medida do possível, poder ampliar os direitos dos trabalhadores, né. Deputado, agora, como o senhor comentou, a CLT tem 70 anos, a consolidação das leis do trabalho. Isso. Não é necessário uma atualização? Pois é, Daniela, esse é o problema, né? Essa é a dificuldade que nós temos. Nós não estamos avançando, né? Tu vê toda a relação social, né? E as condições científicas, técnicas, elas evoluíram. O que estão se propondo é um retrocesso. Na verdade, nós estamos vendo uma ideia de leis trabalhistas voltada aí talvez há 2 séculos atrás, né? Nós vamos quase ir para a época talvez de escravos ainda, né? Então nós precisamos compreender de fato que não é uma atualização da CLT, é acabar com a CLT. Então, quando mas tem 70 anos, isso está velho. Não, isso do ponto de vista histórico ainda, a legislação trabalhista ainda, do ponto de vista do conceito social, ela é nova. Nós temos algumas questões ainda da própria Constituição ainda, que ainda não foram regulamentadas, né? Nós vamos aí ver a questão da própria estabilidade do dirigente sindical, questões da sustentação financeira das entidades sindicais, tudo isso ainda precisa, do ponto de vista da Constituição, ser regulamentado e nós queremos ir lá para a CLT e acabar com ela. Então, não há uma atualização da legislação trabalhista baseado na evolução social e das relações de trabalho. Então, por isso que nós estamos vendo que, na verdade, há um retrocesso do ponto de vista da legislação trabalhista. Agora, deputado, essa questão de ser possível que a negociação de acordos coletivos prevaleça sobre alguns pontos da legislação não contribui para fortalecimento do movimento sindical? É preciso que a gente entenda isso também, né? Porque às vezes a gente pensa que o movimento sindical ele está baseado nas grandes capitais, ou propriamente, às vezes nós vemos o país como questão de São Paulo, e não é verdade, né? O Brasil é uma extensão muito grande, nós temos vários sindicatos ainda no Brasil, ainda em formação, dificuldades ainda nos interiores do país, onde o sindicato tem pouca possibilidade de mobilização. E nós, queira ou não, vivemos uma recessão econômica, uma crise econômica, que isso dificulta a mobilização dos trabalhadores e isso favorece, no nosso entendimento, uma posição mais radical do empresariado. E com isso, quando tu vai colocar a questão da negociação, onde não seja protegido na lei, nós vamos, na verdade, colocar em risco aquilo que já está garantido em lei. Então, é preciso também que a gente compreenda
o papel do Estado no equilíbrio das relações de trabalho. Então, quando tu coloca exclusivamente que a força que o trabalhador tem é da mobilização, e no momento que a questão da mobilização está em dificuldade por causa da recessão, nós achamos que colocar isso é um prejuízo muito grande para os trabalhadores. Deputado, e o que o senhor acha que seria possível para uma atualização, como o senhor falou, de acordo com a evolução social do país? Hoje, uma das questões importantes era que a gente pudesse, por exemplo, tratar da questão da jornada de trabalho. Não? Hoje, a produtividade do trabalho, segundo estudos, isso já talvez aí já de uma década atrás, a produtividade do trabalho, fruto da evolução, né, tecnológica, nós estamos chegando em 80%, né, a produtividade do trabalho, e nós temos uma jornada de trabalho ainda, né, lá da Constituição de 88, que são 44 horas. Então já é possível hoje trabalhar em torno de 36 horas semanais. Com isso, nós ia colocar mais gente no mercado de trabalho e dar uma condição social melhor para a questão social do trabalho. Então, tu vê, atualizar a questão da CLT, também do ponto de vista hoje das questões insalubres, da própria relação sindical ainda, que o dirigente sindical hoje, por exemplo, eu falo pela minha base, que eu sou sindicalista. Nós temos lá em torno de 3.400 empresas, que é a base do Sindicato Metalúrgico de Caxias do Sul. E não tem como tu atender uma categoria desse tamanho com 15 ou 5 dirigentes sindicais. Então é preciso haver uma atualização também disso, por isso que nós defendemos a questão do artigo 8º da Constituição, aonde que coloca essa questão do dirigente sindical baseado no estatuto da entidade, que a entidade tenha liberdade, que ela possa discutir com os trabalhadores da sua base e discutir qual o número realmente de dirigentes sindicais tem condições de ser concebido dentro de uma realidade, mas que os próprios trabalhadores possam definir isso, né? Então são questões que nós achamos que pode sim evoluir, né, dentro destas condições sociais também, da própria evolução social. Então nós estamos com a proposta do governo atual retrocedendo aí, se não uma evolução. Então quando a gente fala da CLT, que ela está velha, os caras querem retroceder ainda, então por isso que nós somos contra. A oposição pretende encaminhar uma proposta alternativa a essa proposta do governo? Como vai ser a estratégia da oposição? Não, o meu pensamento aqui é de um processo de resistência, porque nós não temos como apresentar, no meu entendimento, fazer um debate numa situação dessa, onde o governo tem uma grande maioria dentro da Câmara e que nós precisamos fazer sim um debate, não só aqui dentro da casa, mas também com a sociedade como um todo, que haja uma mobilização e que nós consiga sensibilizar, né, uma grande parte dos deputados aqui para que não cometam este retrocesso do ponto de vista da legislação trabalhista. Agora, deputado, os defensores da reforma argumentam que isso aumentaria a competitividade da economia e aumentaria os postos de trabalho. Como é que o senhor avalia essa opinião? Eu acho que essa é uma visão totalmente equivocada e não passa realmente de uma tentativa de enganar realmente a grande parte da sociedade e dos trabalhadores. O que, na verdade, garante uma competitividade da indústria e da economia é o avanço técnico e científico, né? E também o desenvolvimento econômico. Não há como nós conciliar, porque é preciso que a sociedade entenda. Se nós hoje temos um SLT que tem 70 anos, havia um sistema na época. Que sistema era o sistema capitalista? E que qual condições nós tínhamos de trabalho há 70 anos atrás. E hoje houve uma evolução, nós não podemos negar isso. E por que nós temos que retroceder esses direitos, então, para mais de 70 anos? Então, essas questões que precisam nós ver. Então, nós não vamos gerar emprego criando dificuldades para as relações de trabalho. Então, nós compreendemos que a evolução técnico-científica e até mesmo do ponto de vista do desenvolvimento econômico, é o que de fato é que vai gerar emprego, é que vai dar condições melhores para os trabalhadores e não retirar os direitos dos trabalhadores, não só do ponto de vista da legislação trabalhista, mas até mesmo da aposentadoria, que são questões que está posta também na pauta para esse ano aqui na casa. Então nós temos que estar atento a isso, mobilizando para poder resistir. Deputado, nosso tempo terminou, infelizmente.
Espero que o senhor retorne para a gente conversar mais sobre esse tema. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né, que a TV Câmara nos dá e dizer que 2017 será um ano realmente de muita luta e resistência para os trabalhadores e os parlamentares que querem defender realmente um direito social do trabalho. Obrigada, deputado. Obrigado. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre reforma trabalhista com o deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Assista esta e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada e até mais.